Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai entrar um pouquinho em bombeamento. A gente vai dar a nossa primeira entrada na parte de bombeamento. E bombeamento tem algumas coisas importantes, né, pra gente ver, porque primeiro que tem vários tipos de bombas e vários tipos de fluido que a gente pode precisar bombear, e segundo que, por exemplo, aquilo que a gente estava fazendo até agora, nos exercícios lá de perda de carga, que dava para vocês ou um diferencial de pressão da bomba ou uma potência da bomba. Falava, a potência da bomba é tanto, calcula, sei lá, calcula a velocidade do fluxo aí e tal. Isso não é bem verdade, né? A bomba ela não tem necessariamente uma potência fixa, né? Ela tem potências que variam conforme a rotação, conforme a carga, conforme a vazão e tudo mais. E a gente esses dados vão dar para a gente uma curva característica, né? Bem como a perda de carga do sistema, a gente sabe que varia com velocidade também, tanto que na nossa avaliação a gente tinha que fazer um métodozinho iterativo lá para descobrir a velocidade correta do fluxo lá, né? Então, essa perda de carga ela varia com a vazão e tudo mais. Então, meio que o fluxo dentro de uma tubulação, né, que o fluxo que está sendo forçado, ele vai depender tanto dessa curva característica da bomba, quanto das características de perda de carga ou da curva característica de perda de carga do sistema. Depende das duas coisas, né? Depois a gente vai ver mais para frente que é um cruzamento dessas duas curvas. Mas para chegar lá a gente vai precisar entrar um pouquinho em bombas. Então, hoje eu fiz uma aula bem introdutória sobre bombas hoje e, bom, vamos começar a entrar no assunto aqui. Então, até aqui a gente já é capaz de entender todas as parcelas de energia que estão presentes em um fluido, né? Então, pressão, velocidade e elevação são as três parcelas de energia e que são relevantes para o fluxo, né? Porque tem outras energias lá, como a gente já vê em máquinas térmicas, mas que são energias que não são relevantes para o fluxo diretamente. E a gente já consegue compreender que é possível injetar energia nesse fluxo ou extrair energia desse fluxo. Eu consigo fazer as duas coisas. As máquinas que são capazes de fazer essa injeção ou essa extração são bombas, né? É o que a gente chama de bombas. E a gente vai ver na aula de hoje. Normalmente a gente pensa em bomba como algo que injeta energia no fluido, mas pode ser também algo que extrai energia do fluido. A gente também chama de bomba. Então, primeiro a gente tem as máquinas motrizes. O que são as máquinas motrizes? E esses nomes, eu acho eles um pouco contraintuitivos, assim, mas vamos lá. As máquinas motrizes, elas são capazes de transformar a energia presente em um fluxo em trabalho, né? Então, eu vou retirar a energia que está lá no fluxo e eu vou transformar em trabalho, em energia útil para fazer outra coisa. Dessas máquinas, acho que as mais importantes são as turbinas hidráulicas, né? Que formam a base necessária para a geração de energia em usinas hidrelétricas, que são ainda a maior parte da matriz energética do nosso país. E a gente tem alguns tipos de turbinas hidráulicas aqui que é interessante de vocês conhecerem. O primeiro tipo é a turbina Francis, né? Então, essa turbina Francis, você tem uma entrada de água aqui, ó, né? Ela vai vir, lógico, de um reservatório, ela vai entrar aqui com uma determinada velocidade e ela vai passar por esse difusor externo aqui. Esse difusor externo aqui, você percebe que o diâmetro dele vai diminuindo conforme ele vai passando aqui
E por que que ele diminui? Porque a gente já viu que conforme eu diminuo a seção transversal da tubulação, eu aumento a velocidade do fluido, né? E aí eu aumento a velocidade e faço com que esse fluido passe aqui nessas pás e ele depois que ele passa pela pá, ele desce aqui para dentro aqui para descarga, né? Quando ele passa pelas pás, ele gira essas pás. Girando essas pás, ele provoca a rotação de um eixo que vai entrar lá no gerador e aí você vai ter geração de energia elétrica. Beleza, que outro tipo a gente tem? A gente tem a turbina Pelton também. A turbina Pelton ela é diferente dessa Francis aqui, porque ela funciona como se fosse uma roda d'água que tem pás, né? Então, essa turbina Pelton, você tem um jato que sai desses bocais aqui. Esses jatos eles podem ser direcionáveis ou não. E você tem uma turbina aqui que tem uma vazão muito pequena, mas uma queda de uma queda de, né, elevação muito grande, né? Então, esse tipo de máquina aqui, por exemplo, a gente acha quando a gente desce para a praia na serra, eu não me lembro em que estrada que a gente consegue ver, mas tem na serra tem umas tubulações de água que descem assim e tem umas máquinas hidráulicas no meio. Aquelas máquinas, elas são essas turbinas Pelton aqui, porque você tem um grande desnível, né, e você não tem muito fluxo. Quando você não tem muito desnível, mas você tem alto fluxo, essa máquina Francis é melhor. Depende muito da aplicação. Tem outras aplicações também para variações dessas características. A gente tem a turbina Kaplan. A turbina Kaplan, ela é, vamos dizer assim, um pouco parecida com a Francis, no sentido de que a água passa pelo rotor, mas ela é diferente porque a água ela vem aqui pela lateral também, você tem umas pás aqui que direcionam o fluxo, só que a turbina, aqui em cima a turbina fica na parte onde o fluxo gira. Na Francis, a turbina fica na parte onde o fluxo gira. Na Kaplan, a turbina fica como se ela ficasse aqui embaixo, ó, embaixo desse escoadouro aqui de água, né? Então ela fica aqui, ela tem um formato todo diferente, a pá, porque a água vai chegar e vai cair aqui, então eu preciso que ela seja diferente, eu não tenho essa aceleração aqui do fluxo. E aí, de novo, né, essa turbina ela vai estar conectada num eixo, esse eixo vai entrar no gerador lá em cima e vai gerar energia. E o outro tipo bastante comum de máquina também é a máquina bulbo, que ela parece essa turbina Kaplan aqui, só que ela é deitada, né? E o interessante da máquina bulbo é que tudo isso aqui que vocês estão vendo é água mesmo, parece uma bomba assim, um míssil, assim, é engraçado de ver. E aí você não precisa de muito desnível para fazer a turbina bulbo funcionar. E aí você pega essa água e você joga, ela tem umas pás para direcionar fluxo aqui, e você joga essa água toda para essa turbina que está aqui, ó, né? O bulbo ele fica aqui na frente e então eu preciso dessa redução de seção aqui para acelerar o fluido, né? E o interessante da máquina bulbo é que o gerador fica dentro do bulbo aqui, ó. Ele fica aqui dentro, né? O eixo ele entra aqui e o gerador fica aqui dentro, submerso, né? Então, para manutenção é um pouquinho mais difícil, né? Se você precisar fazer a manutenção do gerador, você precisa esvaziar o reservatório. Então, é um pouco mais difícil. Mas a vantagem dessas máquinas aqui é que elas conseguem trabalhar com baixa elevação, você não precisa de muita elevação. Um lugar que tem essas máquinas aqui é lá em Igarapava. Igarapava fica, se você pegar a Anhanguera até o final dela, até a divisa com Minas Gerais ali, ela fica bem um pouquinho antes da divisa. Quando você está passando em cima da ponte da Anhanguera, se você olhar a montante, né, que se você estiver no sentido Minas Gerais é à direita, você vai ver uma usina hidrelétrica lá, você vai ver uma barragem lá. Essa barragem, ela é uma barragem de baixa elevação, né? Não tem uma elevação muito grande ali e ela funciona com turbinas bulbo. Eu já tive a oportunidade de visitar essa barragem, é bem legal. Então, essa turbina Francis, por exemplo, ela é usada em Itaipu,
né, que você tem um baita reservatório gigante, tem muita elevação. Se eu não me engano, a barragem de Itaipu tem 180 metros de altura. É ignorante, Itaipu é ignorante. E aí dá para trabalhar bem com turbinas Francis, assim, bem legal. Aí a gente tem as máquinas geratrizes. As geratrizes, por isso que eu falei que os nomes não são tão legais. Elas são máquinas capazes de receber trabalho mecânico e transformar esse trabalho mecânico em energia para o fluido, né? Então é o contrário, a motriz ela serve para extrair energia do fluido e gerar trabalho, e a geratriz serve para injetar energia no fluido. Então, a gente tem aí, máquina geratriz é aquilo que a gente chama cotidianamente de bomba, vamos dizer assim, né? Que é tudo aquilo que bombeia fluido, né? Eu estou injetando energia no fluido. Tem várias classificações de máquinas geratrizes e cada tipo de bomba é mais utilizado para um fluido de características específicas e cujo fluxo também deve possuir características específicas. Quer dizer, quando você está selecionando o tipo de bomba que você vai utilizar, você tem que olhar para duas coisas. Você tem que olhar para as características do fluido especificamente. Então, você tem lá densidade, viscosidade, várias características do fluido. E você tem também algumas características do fluxo, principalmente, né, e até características da tubulação, na verdade, que são principalmente a velocidade que você quer bombear, a pressão que você quer bombear esse fluido, porque isso daí pode determinar que um tipo de bomba é mais eficiente ou outro tipo de bomba é mais eficiente. Eu achei que tinha... eu acho que está mais para frente, umas figuras que eu quero mostrar para vocês. Aí a gente tem as máquinas mistas também. As máquinas mistas são aquelas que funcionam tanto como motriz quanto como geratriz, quer dizer, ela extrai energia do fluido de um lado e do outro lado ela injeta energia do fluido em outra forma, né, para que você consiga aplicar um efeito diferente no seu fluido. É como se você tivesse, por exemplo, num riozinho, se você tivesse uma máquina que do lado é uma roda d'água que está girando ali, que tá extraindo energia do rio, e do outro lado você tem uma bombazinha que essa roda d'água está tocando e essa bomba está pegando água desse rio e pressurizando essa água para você poder provocar elevação nela, para você bombear para cima. Então você teria aí uma máquina mista. Uma outra máquina mista que ela é bastante mitificada é o carneiro hidráulico, né? O carneiro hidráulico ele tem essa carinha que ele funciona mais ou menos assim. E não é necessariamente a transmissão que está travada, essa imagem que eu peguei que ela é um pouquinho travada mesmo. O carneiro hidráulico ele funciona baseado no princípio do golpe de Ariete, né? Do martelo hidráulico. O que acontece? Você tem uma quantidade de pressão de água que entra aqui, você tem duas válvulas aqui que ora uma está fechada, ora outra está fechada, né? Então você tem desse lado aqui uma válvula não é bem de alívio, mas é uma válvula que deixa vazar fluido mesmo, todo carneiro hidráulico vaza fluido. E aí você tem uma pequena válvula aqui que você tem fluxo, e aí você fecha aqui, conforme o fluxo vai passando, ele empurra essa válvula no sentido de fechar aqui, ó. Quando essa válvula fecha, você cria um aumento de pressão aqui, porque basicamente você transformou a energia cinética em energia de pressão aqui, você usou o princípio de pressão de estagnação. Quando isso aqui bate, a pressão aqui aumenta, porque você atingiu a pressão de estagnação, e ela empurra essa outra válvula para cima. Aí você vai ter fluxo para cá, né? E quando você tem esse fluxo para cá, o que acontece? Eu vou ter um alívio da pressão aqui embaixo, então essa válvula desce e essa outra válvula desce também. E aí reinicia o ciclo, né? Então é um mecanismo que ele funciona de maneira pulsante, né? E ele vai empurrando a água para frente. Ele vai, de um lado aqui você
meio que não dá nem para dizer que de um lado você extrai, do outro você injeta energia no fluido, mas você meio que muda a energia do fluido, né? Você transforma uma energia que era cinética em energia de pressão e depois aqui energia de pressão em energia potencial, gravitacional e vai. Então o carneiro hidráulico funciona assim. Qualquer hora eu quero montar um carneiro hidráulico meu para ver se eu consigo fazer funcionar, mas eu acho bem legalzinho o princípio. O objetivo dele é só bombear água É bombear água sem a necessidade de uma fonte externa de energia. e vai com pressão isso daí, professor, só com a pressão da água. É só com a pressão da água, mais nada. Você põe isso daqui em um lugar onde você consiga, onde ele tem uma captação de água aqui, e ele vai bombeando a água desse lado aqui. Você consegue jogar água para algum lado aí que você queira. Isso é tipo um pulmão, assim? É, mais ou menos, ele é meio pulsante assim. Ele funciona por causa dessas duas valvulinhas aqui, ele funciona meio que dessa forma aí. Ele fica cuspindo água aqui, é um negócio bem assim, é muito engenhoso, mas nada prático, sabe? O negócio aqui, mas funciona. Legal. É legal, né? Legalzinho. Beleza. Aí, ó, das máquinas geratrizes, agora sim. Tem algumas máquinas, tem algumas classificações que vocês precisam conhecer com relação ao tipo de deslocamento da máquina, né? Em como que essa máquina aplica deslocamento no fluido. Então, esse primeiro tipo aqui são bombas de deslocamento positivo. O que são bombas de deslocamento positivo? São bombas que possuem câmaras e elas bombeiam o fluido empurrando. Eu coloquei entre aspas aqui, mas eu acho que foi a melhor maneira que eu encontrei de explicar. Empurrando pequenos pacotes. Então, o que você tem? Você pode ter, por exemplo, uma bomba do tipo êmbolo aqui, ó, né? Que você tem duas válvulas unidirecionais aqui. Então, quando você puxa esse êmbolo para cima, essa válvula aqui ela só permite fluxo para a direita e essa outra válvula aqui também só permite fluxo para a direita. Então, quando você cria uma pressão negativa aqui, você consegue abrir essa válvula, mas não essa, né? Essa daqui trava no batente, essa daqui abre. Então, você abre essa válvula, você puxa o seu fluido aqui para dentro. E aí quando você começa a empurrar o pistão para baixo, essa válvula aqui vai bater no batente por causa da pressão e essa abre. Então você vai empurrar esse fluido aqui para cá. Então quando o pistão sobe, você puxa, quando o pistão abaixa, você empurra. Isso daqui é bom para quando você tem fluidos muito viscosos, né? Dependendo do processo industrial, se você precisa bombear parafina, resina, petróleo, às vezes, dependendo da pressão que você pode aplicar no fluido também, esse tipo de bombeamento pode funcionar bem. A questão aqui é que ele não, como que eu vou dizer para vocês? Ele não gera altas vazões, né? Porque esse movimento alternativo aqui que você tem que fazer com o cilindro, ele é um movimento que você não consegue, você tem uma limitação de velocidade aqui. Se você fizer isso aqui muito rápido, o negócio pode não funcionar muito bem aqui. E tem esse outro tipo aqui de bomba alternativa, onde você tem um êmbolo aqui do lado, e esse êmbolo serve só para gerar pressão negativa e positiva, só isso, né? E essas válvulas aqui, elas estão representadas aqui, ó, né? Então, quando eu puxo o êmbolo para cima, eu crio uma pressão negativa, essa válvula retentora abre, o fluido entra para cá, e aí quando o êmbolo desce, essa válvula retentora fecha e essa de cima abre, e aí o fluido passa lá para cima. São máquinas alternativas. Quando a gente fala alternativa, a gente sempre tem alguma coisa que está indo e voltando, por isso que é alternativa. E essas máquinas alternativas elas são necessárias às vezes, mas elas são evitadas porque para você movimentar uma máquina alternativa, você precisa de algo que é mais complexo do que um motor elétrico, né? Você precisa, por exemplo, de um motor elétrico com um mecanismo, tipo um biela-manivela, por exemplo, para você poder girar isso daqui, ou você precisa de um
mecanismo pneumático ou um mecanismo hidráulico para fazer isso aqui, aí o negócio é bem mais complexo. Então a indústria evita isso aqui ao máximo, né? A indústria gosta de tudo que você consiga fazer com motores elétricos. É muito prático. E aí a gente tem as bombas de deslocamento positivo que são rotativas, né? Então tem vários conceitos aqui e a ideia é que essas bombas elas já são rotativas, então você consegue tocar essas bombas aqui com motores elétricos. Então elas se mostram bem vantajosas nesse sentido. Tem um problema que até meu pai estava explicando para mim semana passada. Meu pai trabalhou muitos anos em uma indústria que produzia tinta, né? Tinta para madeira. E o processo de produção de tinta exige que você bombeie resina, né? E a resina, ela é muito viscosa mesmo, assim. E às vezes ela se acumula em alguns pontos do reator e você não consegue puxar a menos que você tenha vácuo. E aí eles usavam lá esse tipo de bomba de engrenagens aqui, tá vendo? Então você vai girando esses roletes aqui, né? Inclusive as setinhas aqui acho que estão no sentido contrário, elas tinham que girar assim. E conforme você vai girando, o fluido ele vai se acumulando dentro das engrenagens aqui, você vai empurrando ele para frente, você vai literalmente empurrando. Você imagina o quanto que esse fluido tem que ser viscoso para isso acontecer. E só que quando formava bolha, esse negócio não conseguia gerar vácuo, né? O ar entrava aqui e ela ficava girando em falso assim e não puxava o fluido. Então eles tiveram que trocar essa bomba de engrenagens aqui desse tipo por uma bomba dessa daqui alternativa. Aí resolveu o problema, porque a alternativa gera vácuo, né? Então ele puxava, gerava o vácuo e aí você conseguia bombear muito melhor a resina que estava no tanque lá. Inclusive me contou umas coisas da fábrica que Jesus amado, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Depois tem essa bomba de rolos, que tem um princípio parecido com essa de engrenagens, né? Quer dizer, conforme esses rolos vão girando, e eles vão girando assim, um ao contrário do outro, né? Então um está na vertical, outro está na horizontal, eles vão girando assim. E aí meio que, vamos dizer, na rotação o de cima empurra o fluido para o meio e o de baixo vai empurrar o fluido para frente. As setinhas estão todas invertidas, né? Então, vamos dizer que o de baixo vai empurrar o fluido para o meio e o de cima vai empurrar para cá, né? Então, eles vão, tipo, um posiciona o fluido, o outro empurra, e assim vai. Você empurra mesmo o fluido. Depois tem a bomba helicoidal. Essa bomba helicoidal você encontra muito em moedor de carne, né? Você tem um fuso lá dentro do moedor onde você vai passando a carne aqui, você vai empurrando a carne aqui, e ela na frente tem uma tela, uma placa com os furinhos onde a sua carne vai passar e vai ser moída. Para quem mexe com moedor de carne, cuidado com os dedinhos. Depois tem essa bomba de eixo excêntrico aqui, que funciona parecida com a bomba de palhetas. Então o eixo ele é excêntrico, né? Então ele fica empurrando essa câmara aqui, ó, né? Conforme ele empurra a câmara, você vai empurrando o fluido para onde você quer. Essa bomba de palhetas é parecida, né? Você vê que ela tem um eixo excêntrico aqui e aí você tem uma câmara aqui onde você preenche com fluido. Conforme ela vai girando, ela vai empurrando o fluido para o outro lado aqui. E essa bomba de pistão giratório, vou dizer para vocês que eu não entendi bem como funciona. Preciso ver melhor porque pelo desenho aqui eu não entendi bem. Mas o princípio é o mesmo. Ela vai pegar, ela vai criar uma cavidade aqui dentro e ela vai empurrar essa cavidade aí para frente. Então, todo o fluido que estiver dentro dessa cavidade vai ser empurrado para frente, né? É o que todas essas fazem, né? Inclusive as alternativas também. Você empurra o fluido para frente. Por isso que é uma bomba de deslocamento positivo. Depois, a gente tem as turbobombas. Turbobombas são coisas muito legais, mas funcionam com líquidos, né? Com fluidos que têm viscosidade mais baixa, né? Normalmente, você quer bombear água, você quer bombear gasolina, etanol, sei lá, qualquer coisa que tenha essa viscosidade baixa, assim. Óleo eu já não sei se funciona com esse tipo de bomba, acho que depende do óleo. Mas essas bombas aqui, elas não têm essa filosofia de formar um pacotinho e empurrar esse pacotinho para frente. Elas são bombas que vão provocar aceleração no fluido.
E tem, olha, isso aqui é um mundo de conhecimento para você conseguir projetar um rotor, para você saber formato de pá, tudo bonitinho, tipo de rotor que você vai usar. Isso aqui é um mundo de conhecimento. É muito legal, mas assim, precisa estudar muito. Então, normalmente para você saber como que uma turbobomba funciona direitinho, você tem que estar dentro do fabricante, não tem como. Mas elas vão induzir o fluxo por aceleração, né? Eu vou acelerar o fluido e essa acelerada que eu dou no fluido vai induzir o fluxo, né? E isso aqui acontece de uma maneira contínua e não por pacotinhos. Como assim? Assim, ó. Esses caras aqui são os rotores. Todo mundo que tem uma piscina ou que já trabalhou com manutenção de piscina já viu esse troço. Professor, Hum, essas não são as bombas centrífugas? sim, sim. É bom centrífugo. É isso mesmo. É a mesma coisa que turbobomba? Uhum. Ah, tá. A mesma coisa. É que bomba centrífuga, ela tem uma, vamos dizer, bomba centrífuga é um pouco mais específico do que turbobomba, né? Por isso que eu coloquei como turbobomba aqui, mas basicamente a gente vai ver as centrífugas mesmo. É, Aqui na questão dos rotores, ó, basicamente o que vai acontecer? O fluido vai chegar aqui e ele vai chegar aqui pela frente, ó, ele vai chegar perpendicular a esse disco aqui, ele vai chegar por cima, no sentido do eixo aqui. Quando ele entra no eixo, ou quando ele entra no rotor, esse rotor está girando e esse rotor vai acelerar o fluxo para fora. Ele vai acelerar o fluxo para fora. E aí do lado de fora você tem um coletor que vai pegar esse líquido que foi acelerado para fora e ele vai direcionar isso daí para o cano de saída. Você tem rotores fechados, que tem essa carinha aqui, e você tem rotores abertos, que tem essa outra carinha aqui, ó. Basicamente, dentro do rotor fechado tem algo muito parecido com essas pás aqui, ó. E aí, o que acontece? O rotor fechado e o aberto, eles são indicados para diferentes tipos de fluidos, e o rotor aberto, especificamente, ele é indicado para quando o seu fluido ele pode possuir coisas dentro. Que são essas coisas? Por exemplo, se você está bombeando um fluido que pode ter alguns tipos de impureza, que pode ter, sei lá, você está bombeando a água de um rio, pode vir uma pedra, Esgoto, né? esgoto, eu ia chegar nisso. Se você estiver bombeando esgoto, você tem que usar rotor aberto, você não pode usar rotor fechado, né? E aí, se você tiver fluidos mais puros e que não tem variação de estado de fase, né? Eles são sempre líquidos, você pode usar rotores fechados. Enfim, e aí o design do rotor, o tipo da pá, o formato, o perfil de pá, isso vai depender de várias coisas, né? De como que você quer bombear, das características que você quer impor no seu fluxo. Então, assim, estudo de rotor é um negócio absurdamente complexo. E aí, junto com o rotor, a gente tem o difusor, né? Então, eu coloquei dois tipos de difusor aqui, ó. Esse da esquerda é o mais simples, né? Que você tem o rotor girando aqui, ele gira nesse sentido, né? Então, por exemplo, esse aberto aqui, ele gira nesse sentido aqui, ó, né? Porque ele vai acelerar uma partícula de fluido para fora, né? Então, essa partícula, conforme ele está girando, ela vai meio que caminhar por aqui, assim, ó, né? Fazendo quase que uma linha reta para fora aqui. Então, você tem aqui o rotor, ele está girando assim, e aí ele vai acelerar o fluido para fora, né? A água aqui está entrando como se ela estivesse entrando na tela assim, e ele está girando aqui e ele vai ser acelerado para fora. Aqui, ó, você tem um coletor na forma de caracol, né? Por que ele é na forma de caracol? Lembra lá na turbina Francis que você tinha um difusor ali na forma de caracol também, que ele pegava e acelerava o fluido? Aqui é exatamente o contrário, ele pega esse fluido que está com alta velocidade aqui e baixa pressão e ele vai aumentando o diâmetro para cá. Então você diminui a velocidade do fluido e você transforma essa energia cinética em energia de pressão. E aí você sai com pressão aqui, ó. O seu fluido aqui ele está pressurizado, né?
bocal que é em formato de caracol. Isso aqui é um design que é mais usado nos Estados Unidos, né? E tem um design que é mais europeu, que você não tem ele em formato de caracol, mas você tem essas pás aqui, ó, que elas vão guiar o fluxo. Essas pás aqui, elas são estáticas, né? Aqui você tem as pás do rotor, tá vendo? O rotor gira assim. E aqui você tem umas pás que são estáticas. Elas servem só para dar uma guiada no fluxo, para que você evite algumas coisas do tipo turbulência, cavitação, essas coisas e outras instabilidades. E isso daqui direciona melhor o fluxo. Então você diminui um pouco as perdas aqui dentro do coletor, né? E aí você sai com pressão aqui também, né? Aqui, nesse caso aqui, você não tem muita variação do diâmetro do coletor, né? Ele fica basicamente no mesmo diâmetro aqui na volta toda, mas essa direcionada aqui dá, junto com a pressão que você já tem aqui na ponta da bomba por causa de perda de carga do seu fluxo, vai ajudar com que você consiga transformar essa energia cinética do seu fluxo em energia de pressão. Aqui tem uma vista em corte aqui, só para a gente ver. Aqui, se você tem o rotor que gira aqui tem o coletor, né? Ele tem uma pequena variação de diâmetro aqui, mas não é tão grande quanto nesse outro caso aqui. E aí eu resolvi colocar essa imagem aqui para ficar bem claro para vocês. Aqui, essa parte da frente da bomba é a sucção da bomba, né? Essa bomba aqui, esse rotor ele gira nesse sentido aqui. Então a água vai vir para cá, ela vai entrar no rotor, ela vai ser acelerada para fora. Aí eu tenho o coletor aqui, esse coletor vai coletar essa água. E aqui nesse ponto eu tenho a descarga da bomba, ou recalque da bomba, né? Ela vai estar pressurizada. Eu tenho nomes para entrada e para saída da bomba, e esses nomes são importantes a gente conhecer. Então aqui na que chama de entrada, a gente pode chamar ela de entrada, aspiração ou sucção da bomba. É essa parte aqui. Eu particularmente prefiro o nome sucção, mas a gente acaba usando vários nomes. E aqui do outro lado na saída a gente pode ter saída, descarga ou recalque, né? Eu prefiro o nome descarga, mas eventualmente a gente pode usar o nome recalque ou o nome saída. Enfim, é bom vocês saberem os nomes, porque eventualmente a gente pode usar esses nomes aí. E aí, ó, tá vendo? Você tem a bomba sendo tocada por um motor elétrico, né? Então a bomba exclusivamente a bomba é só essa parte aqui da frente, ó. É só essa parte que tem o rotor aqui, o coletor, a sucção e a descarga. Isso aqui é a bomba. Isso aqui, quando você tem um motor, vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Isso se chama uma motobomba, né? Porque tem já o motor e a bomba acoplada. Aí que eu falo de piscina, né? Piscina é um negócio legal para quem gosta de fazer uns projetos meio faça você mesmo, assim, né? Do it yourself. E quando você compra uma bomba de piscina, ela já vem com a bomba e o motor, e tem um filtro na frente também, porque tem um filtro para você pode sugar folha, essas coisas todas, ele fica lá. E esse filtro, ele fica, deixa eu lembrar aqui, eu não me lembro se ele fica na sucção ou se ele fica na descarga da bomba. Eu acho que ele fica na descarga. Eu sei que o rotor da bomba de piscina é aberto, eu acho que ele fica na descarga, se eu não me engano. Beleza. Alguns conceitos gerais aqui agora. Agora que a gente já viu um pouquinho de como que as bombas funcionam, a gente vai ver os conceitos gerais. Esses conceitos, eles meio que servem para qualquer bomba, né? Qualquer máquina geratriz que a gente for utilizar. Mas é mais fácil de entender esses conceitos se a gente pensar em turbobombas, né? Nessas bombinhas centrífugas aí. Primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês é a altura estática de aspiração, né? Então, a altura estática de aspiração, imagine que você tem assim, ó, imagine que você tem um reservatório, que é o reservatório de onde a gente vai captar a água. Então, eu tenho lá reservatório, esse reservatório tem um nível.
Essa altura estática de aspiração é a altura do nível do reservatório até o centro da bomba. O centro da bomba é esse centro aqui, ó, é onde passa o eixo mesmo. Isso é o centro da bomba, é o centro da sucção aqui, ó. Né? Então, essa altura estática de aspiração é a diferença entre o nível do reservatório de captação e o centro da bomba. Depois a gente tem uma outra altura que é a altura estática de recalque, que é a altura da saída lá, né? E ela é a diferença de cotas aqui entre o nível livre do reservatório de descarga do líquido e o centro da bomba. Aqui já é um pouquinho diferente, né? Porque você tem dois casos aí. Você tem o caso em que a sua descarga ela pode estar submersa nesse reservatório e aí a altura de recalque ela vai ser de fato a diferença entre o nível do reservatório e o nível do centro da bomba. Mas você pode ter o nível do reservatório abaixo do nível onde está a sua saída lá do fluido, né? Quando isso acontece, você está fazendo uma descarga na atmosfera. E se você faz uma descarga na atmosfera, a altura estática de recalque ela vai ser a diferença entre a sua saída, né, a altura de saída, o nível de saída do seu fluido e o centro da bomba, e não o nível do reservatório, porque o nível do reservatório está abaixo do nível de saída do fluido. Então tem essa diferençazinha. Professor, Pode falar. pra mim pareceu a mesma coisa, só que o inverso. Na verdade é assim, ó, eu não fiz o desenho aqui. Deixa eu desenhar que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Aqui, ó. Vamos trabalhar assim, ó. Você tem dois reservatórios. Você tem o reservatório de captação e o reservatório de descarga. Beleza. No reservatório de captação, você tem água aqui e não tem muito jeito, né? A sua tubulação, que eu vou desenhar aqui com o vermelhinho, não vai ser uma boa cor, vou desenhar com cinza. A sua tubulação, ela vai ter que estar afogada aqui, né? Porque senão você não consegue puxar a água. Então vai acontecer isso aqui, ó. Beleza. Aí você vai entrar na bomba. Aqui tem um motorzinho. Assim. E aí você vai sair aqui da bomba e vai jogar essa água aqui para a tubulação, não fiz um bom desenho aqui. Você vai jogar isso aqui para o seu reservatório de descarga. Tá aqui, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? A altura estática de aspiração ou de sucção, lá tanto faz, ela vai ser a diferença dessa altura aqui da sucção para a altura do nível do reservatório de captação. Tá aqui, ó. Essa altura aqui é a nossa altura HA. Beleza. A altura do recalque vai depender. Por quê? Porque se eu tiver um nível acima aqui da onde que está a minha tubulação, ó. Se eu tivesse aqui, ó. Então a minha altura de recalque ela vai vir do centro da bomba até o nível do reservatório de recalque. Beleza. Mas pode ser que, por algum motivo, esse reservatório está baixo. Pode ser que, por algum motivo, eu vou desenhar de vermelho agora, esse nível está aqui, ó. E aí, a minha altura de recalque, ela não é medida do centro da bomba até o nível mais. Ela é medida do centro da bomba até o ponto onde eu tenho a saída, onde eu tenho a descarga do meu fluido. Então, ela é medida assim, ó. Tá? Por quê? Porque quando o meu reservatório está baixo aqui, ele não gera uma altura de coluna d'água aqui para eu compensar para o nível do reservatório para baixo. Mas quando ele está alto,
eu vou ter uma pressãozinha aqui, ó, que ela é a pressão atmosférica mais a pressão gerada por essa colunazinha d'água aqui, por isso que a gente mede com relação ao nível do reservatório. Entendi, professor. Entendeu? Entendi. E se essa bomba não tá afogada, ela tem que ter um mecanismo na ponta para que não deixe a água voltar, né? Isso, exatamente. Se essa bomba, por um acaso, vamos dizer assim, vamos dizer que eu tô com uma tubulação cheia de água aqui, vamos dizer que em vez desse cano aqui que eu fiz, vamos desenhar outro aqui. Vamos dizer que eu tivesse algo assim, ó, que vem daqui assim pra cá. Beleza. Se eu tivesse uma tubulação com essa cara aqui, ó, quando a bomba parasse, a água ia começar a voltar, né, do reservatório de cima para o reservatório de baixo aqui. Então, normalmente você tem um mecanismo, uma válvula aqui, ó, que é uma válvula retentora que se chama, tem um nome comum de sapo. Normalmente a gente chama isso aqui de sapo. É uma válvula retentora. Então, ela não deixa a água voltar, ela só deixa a água subir aqui. Serve exatamente para isso. Eu vou aproveitar, se bem que agora a gente já sabe quem é HA e HR, que agora fica fácil de ver. Aí aqui, ó, não é isso que eu quero, é isso. Aqui, ó. A gente tem a altura estática de aspiração, a altura estática de recalque, que agora a gente já sabe o que é, e eu tenho uma altura que é a altura estática de elevação, né? Que é a elevação que eu quero provocar com a minha bomba lá. Que ela é a soma da altura estática de recalque com a altura estática de aspiração. É basicamente a elevação que eu quero provocar com a minha bomba. Bom, o que mais? Eu tenho algo que se chama altura manométrica de aspiração, que é esse Hzão A aqui, ó. A definição dele, a definição dessa altura manométrica de aspiração, ela é essa daqui. A gente tem menos a pressão manométrica na sucção, aqui, ó. Eu tenho, inclusive eu esqueci de mudar aqui. Peraí. Esqueci de mudar no desenho. Sorry. Aqui. Deixa eu ver, acho que no próximo também já vou aproveitar e mudar tudo. Eu tinha feito com uma anotação, aí eu achei ela confusa, resolvi fazer com outra anotação. Aqui é R. E aqui também é R. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Então eu tenho uma altura manométrica de aspiração que ela é definida por menos a pressão manométrica na sucção dividido por ρg. Vamos com calma. Aqui na sucção, por que menos primeiro? Aqui na sucção eu vou ter uma pressão que necessariamente é menor do que a pressão atmosférica, né? Porque senão a água não subiria aqui. Então, e aqui eu não desenhei a descarga, que eu só fiquei na sucção mesmo. Então, essa pressão que se eu medir ela manométrica, ela vai ser negativa. É menos a pressão manométrica na sucção dividido por densidade que multiplica a gravidade, ou também conhecido como peso específico do fluido. Aí beleza. Como que eu relaciono essa altura manométrica de aspiração com tudo que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho a minha altura estática de aspiração que está aqui, que é o meu HA, e eu posso imaginar que essa tubulação aqui da sucção, ela tem uma perda de carga, daquela perda de carga que a gente já conhece, só que ela é chamada de JA, porque o H já está ocupado aqui, né? Então a gente chama ela de JA. Beleza. Se eu aplicar a equaçãozinha da perda de carga lá, lembra dessa equaçãozinha aqui, ó? Então eu tenho nível A, aqui que é o meu nível do reservatório de captação de água, de onde eu vou fazer a sucção, e eu vou imaginar que esse reservatório é grande o suficiente para que essa velocidade do nível aqui seja muito pequena, né? Então esse termo aqui a gente vai desconsiderar.
E eu tenho o nível B aqui, que é o nível da sucção. Então, eu até coloquei como S aqui todos os termos que estão no nível da sucção aqui. Deveria ter chamado esse nível de S? Deveria, mas não chamei. Aí, beleza. A gente vai aplicar essa equação aqui. Então, o que vai acontecer? Primeiro, as pressões que a gente está medindo... Não, primeiro é o seguinte. A perda de carga que eu tenho na tubulação aqui é só o JA, que é a perda de carga dessa tubulação aqui de sucção. A pressão, as pressões a gente está medindo manométrica. Então, aqui no nível A, eu tenho a pressão atmosférica a pressão do fluido igual à pressão atmosférica. E aqui no nível A, ainda no nível A, o reservatório a gente está entendendo como sendo algo muito grande, de forma que essa velocidade VA aqui seja quase nula. Então, 0 aqui, 0 aqui. Gravidade vai existir e o nível ZA é o nível ZA que está aqui. Depois menos. A pressão a gente está medindo manométrica, então pressão manométrica da sucção que está aqui. Velocidade na sucção ao quadrado sobre 2, está aqui. E nível na sucção que está aqui. Eu consigo reorganizar um pouco essa equação aqui. E o que eu fiz para reorganizar? Todos os termos que não são esse menos P sobre ρ, eu passo para o outro lado. Tá? Então, eu vou ficar com JA mais VS ao quadrado sobre 2 mais GZS menos ZA igual a menos a pressão manométrica sobre ρ. Bom, JA a gente já sabe que é essa perda de carga. Velocidade na sucção... Oi? Isso considerando, no caso o ZA ele não zera porque o nosso referencial está tipo no fundo do tanque, né? Isso. Na verdade, o referencial ele pode estar em qualquer lugar. A ideia é que, como a gente está subtraindo dois níveis aqui, esse nível Z aqui, que seria esse nível onde está o nível ZS, que é o nível da sucção, menos o nível em A, vai dar sempre essa altura HA, independente do seu referencial. Então, esse termozinho aqui a gente vai acabar trocando por HA. Não, eu só perguntei isso porque eu achei que como referencial ia estar tipo nesse A, eu achei que ia zerar também isso aqui. Entendi. Ele pode estar aqui, vai dar a mesma coisa, mas não necessariamente. Sim. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Então, o que eu consigo fazer com essa equação aqui? Esse termozinho aqui a gente vai trocar por HA e eu vou dividir todo mundo por G aqui. Não fica muito bonito, mas eu vou ter JA sobre G mais VS ao quadrado sobre 2G mais HA igual a menos a pressão manométrica na sucção dividido por ρg, que é, por definição, essa altura manométrica de aspiração HA. Então, a gente consegue escrever essa altura manométrica de aspiração dessa forma aqui, ó. Ela é a altura estática de aspiração mais um termo de velocidade que eu tenho aqui, mais um termo de perda de carga. O que isso quer dizer? Isso aqui, essa altura manométrica de aspiração, ela representa algo como se fosse o seguinte. Imagina que eu tenho um U aqui, ó. Eu vou pegar esse tubo e vou fazer um U para cá. E eu quero saber qual que é a altura desse tubo que está aqui do outro lado, que vai me provocar a mesma pressão e a mesma vazão aqui nessa sucção. Essa altura desse tubo seria essa altura HA. Então, olha só, essa altura HA ela tem que ser necessária para vencer a perda de carga dessa tubulação aqui. Esse negócio me incomoda demais. Ela tem que ser grande o suficiente para vencer essa perda de carga dessa tubulação. Ela tem que ser grande o suficiente para provocar essa velocidade aqui, ou esse ganho de energia cinética que a gente tem aqui. E ela tem que ser grande o suficiente para vencer o desnível HA. Então, esse é o meu termo que vai representar essa altura manométrica de sucção aqui, altura manométrica de aspiração, que é diferente da altura estática de aspiração aqui, né? Uma depende da outra, na verdade. Esse aqui foi o comentário que eu acabei de fazer. Depois eu tenho a altura manométrica de recalque, né? Agora mudou um pouquinho o desenho. Antes eu tinha desenhado só a sucção aqui, porque era o que eu estava interessado. Agora eu estou desenhando só o recalque, né? A sucção está para cá
e eu vou ter algumas alturas aqui, né? Então você tem essa alturazinha HI aqui, que ela está entre o centro da bomba e o lugar aqui na saída onde você vai ter a pressão final de saída da bomba, né? Esse HI aqui ele é especialmente importante para quando a sua bomba é muito grande, né? Se você tiver uma bombona gigantesca, aí pode ser que esse HI seja influente nos seus cálculos. Depois você tem a pressão no recalque aqui, que a gente mede manométrica também. Essa tubulação do recalque aqui, ela vai ter uma perda de carga JR. E aqui eu desenhei o recalque submerso aqui, mas ele pode ou não ser submerso. E essa altura entre o centro da bomba e o nível do tanque de descarga aqui, ela vai ser a nossa altura HR. Então, olha só, se nesse caso aqui, como eu tenho a saída aqui, a descarga submersa dentro do tanque, essa altura manométrica de recalque ela é definida dessa fórmula aqui, ó. Ela é a pressão manométrica de recalque dividido por ρg mais essa alturazinha HI aqui, ó, né? Porque a pressão manométrica de recalque ela é medida a partir daqui de cima. Então eu tenho que compensar essa alturazinha HI para poder analisar com relação ao centro da bomba aqui. Então essa é a minha altura manométrica de recalque. Se eu fizer a mesma análise que a gente fez lá atrás, eu vou conseguir calcular que essa altura manométrica do recalque, ela é dada pela altura de recalque, que eu tenho que vencer aqui, mais a perda de carga sobre G aqui, né? Fazendo exatamente a mesma análise. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a altura de recalque que eu tenho que ter aqui, ou se eu tivesse que criar uma tubulação aqui, para que eu conseguisse produzir aqui desse outro lado a mesma pressão e a mesma vazão, o que eu precisaria? Eu precisaria que a altura desse lado daqui fosse suficiente para vencer a diferença de níveis mais a perda de carga. Tem que vencer a perda de carga, senão não vai chegar à mesma velocidade e à mesma pressão, né? E se essa descarga ocorrer livre, em vez de ocorrer submersa, a definição da altura de recalque é exatamente a mesma. Só estou controlando o tempo aqui. Ela é exatamente a mesma, mas fazendo essa mesma análise aqui, eu não tenho mais a tubulação submersa aqui. Então, primeiro que a minha perda de carga vai mudar um pouquinho, né? E segundo que é o seguinte, quando eu analisava aqui anteriormente, ó, eu analisava com relação a esse líquido que está aqui no nível C. Esse líquido aqui está parado, né? Toda a energia cinética aqui ela se transformou em energia potencial de pressão. Aqui no caso onde o recalque não está submerso, isso não acontece. Então eu não tenho que dissipar essa energia da velocidade aqui do outro lado. Então esse termo HR ele vai ser a minha altura manométrica, meu desnível que eu tenho que vencer, mais a minha perda de carga, que eu tenho que vencer aqui também, beleza. Essa perda de carga é um pouquinho diferente do caso anterior, porque eu não tenho descarga em um grande tanque aqui, menos a velocidade VR aqui, né? Porque eu estou agora despejando o líquido aqui e eu não preciso mais de uma quantidade de energia aqui para poder desperdiçar, para poder parar esse fluido aqui. Então essa quantidade de energia aqui eu não preciso contabilizar ela no meu cálculo dessa altura manométrica. Tudo isso daqui vem da aplicação lá da equação da perda de carga, né? Vai sobrar um termozinho de velocidade aqui que da primeira vez que a gente aplica ele não sobra, porque a água para no tanque. Aqui nesse segundo caso ela não para mais no tanque, né? Então esse termo de velocidade aqui ele vai aparecer.